Vamos lá? Vamos para a parte 2 dos 5 defeitos e 5 soluções. Defeitos no micro-ondas são muitos, então, como o vídeo fez sucesso, o pessoal pediu para fazer mais e vamos nessa. Para ser um vídeo de consulta. Quando vocês não souberem como resolver um problema, vocês vão lembrar que tem aquele vídeo lá e vai te ajudar. Vamos lá, vai ser 5 sem enrolação, bem na prática. Vou para a bancada mostrar algumas coisas com solda e vou mostrar alguns testes bem bacanas, tá? Primeiro defeito, que pouca gente conhece. Primeiro defeito, mas quando chega pega o técnico, viu? Então, quando o alimento esquenta pela metade, o alimento está esquentando ou descongelando da parte da metade do alimento para cima ou da parte de uma lateral dele só. Acontece isso e acontece bastante, mais do que a gente imagina. 2 possíveis defeitos. Primeiro, pode ser a mica, que é o filtro das micro-ondas. Olha como essa mica aqui está detonada, viu? Olha só. E pode ser que ela esteja aqui desse lado, como ela queimou, ela já não vai mais passar, ela cristalizou, pegou umidade, pegou resto de alimento, e aqui, por esse ponto, não vai passar as micro-ondas corretamente, e vai ser onde, se ela está a parte de baixo aqui para o alimento, talvez ela não vá pegar aquela parte do alimento, ou se ela estiver em cima, a parte de cima, por exemplo, de um frango que está ali descongelando, a parte de cima vai ficar mais dura, mais gelada, e a parte de baixo não vai adiantar. Ou se essa mica, a queimadura, às vezes foi na lateral, esquecemos aqui, né? Foi numa lateral aqui, então ela vai ficar pegando. Mas o micro-ondas está girando. Dependendo da posição. Mas é muito fácil de ver que a mica está com problema. Não. Muitas vezes a mica aparentemente está funcionando bem. Tá lá, você está olhando, não tem problema nenhum, tá legal. Mas olha o outro lado. Essa mica não está passando direito. Mas o que pega as pessoas, que já me pegou algumas vezes, é essa estrelinha aqui. Essa estrelinha às vezes desgasta esse plástico ou ela simplesmente quebra. E quando ela vai tracionar no motor, ela escapa do motor. E por que ela pega, gente? Porque quando está com o peso em cima, que ela não vai girar. Aí você vai fazer um teste com uma água para ver se está esquentando e ela vai girar bonitinho. Quando você colocou lá uma lasanha de 2, 3 quilos lá em cima, ela pesa e ela vai pular. Aí às vezes ela vai rodar um pouquinho, às vezes para um pouquinho. Pode ser esse problema, tá? Ou muitas vezes mesmo é o motor do micro-ondas, tá? Curiosidade, vamos fazer aqui, ó. O motor do micro-ondas aqui embaixo, ele vem aqui lacrado, certo? Mas isso aqui vira depois uma tampa. A gente vem com alicate, corta essas partezinhas aqui, tá? Abre o motor, facílimo de trocar, não tem erro, daí ele já vai se encaixar de novo ali, você bota um parafusinho e pronto. Vai trocar o motorzinho, tá? Então beleza. Vamos pro número 2, tá? As teclas do micro-ondas falhando. Algumas teclas falhando. Poxa vida, membrana, batata, acertei, membrana, daí você acaba gastando dinheiro à toa. Muitas vezes não é a membrana, tá? Muitas vezes, e muito mais vezes mesmo do que você imagina, é só uma falta de contato aqui. Não é besteira isso que eu tô falando. Quem me ensinou isso foi um amigo meu, o Jorge, já contei dele para vocês, um argentino, um amigo meu, experientíssimo, já velho de guerra nos micro-ondas e nas geladeiras, e ele me ensinou a fazer uma limpeza diferenciada. Eu vou mostrar essa limpeza para a bancada. Vamos lá para a bancada e eu vou mostrar essa limpeza aqui como que é feito. Então, vamos lá. As teclas. Antes da gente testar essa membrana aqui no nosso testador, a gente já pode direto fazer aqui um teste que o meu amigo Jorge me ensinou. Eu pego uma lixinha, eu tenho uma lixinha aqui que ela deve ser 1 grão 120, mais ou menos, não tem a serigrafia aqui atrás. Eu dou uma dobradinha nela aqui, ó, e um pedacinho dela aqui, ó. E eu vou inserir ela nessa partezinha aqui, onde vai entrar a fita do display, ó, da membrana. Se ela não couber dobrada, eu vou colocar ela sem dobrar. Ó, não coube dobrada, eu vou colocar sem dobrar. Algumas entram dobrada, outras não,
Ó, eu vou entrar e com movimento curto aqui, ó. Esse movimento simples que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô lixando esses contatos. Eu tô tirando aquele zinabre. Eu tô tirando aquela gordura que aqui deve estar cheio. Sabe, micro-ondas de restaurante, principalmente, a gordura entra aqui. E a gordura vai fazer realmente. Então, antes de qualquer teste, principalmente quando tem algumas teclas falhando, e não é generalizado, você entendeu? Essa limpeza aqui vai te fazer poupar tempo e dinheiro. Porque essa limpeza aqui, eu acredito que 30% das vezes dá resultado. Vou pegar o limpa-contato, só um instante. E agora, para fazer a limpeza, ou eu posso pegar o meu álcool isopropílico, meu spray álcool isopropílico, passar aqui até com a minha escova de dente. Posso fazer essa limpeza nesse formato, ó. Passei o álcool isopropílico, vou ali entrando com a hastezinha, da escovinha de dente, ó. Eu tô entrando lá dentro para fazer essa limpeza. Tô fazendo uma limpezinha aqui, tá? Tem um papel higiênico aqui porque é o mais limpo que a gente pode ter aqui, ó. Tá? Posso fazer essa limpeza dessa forma? Maravilha, pode. Eu gosto muito finalizar com limpa-contato, tá? Limpa-contato, tá? Adoro usar esse limpa-contato porque ele já evapora, ele é super volátil, entendeu? Eu já dou um trato na placa toda e passo aqui. Aqui, 1 minutinho, ele já vai estar evaporado tudo, beleza? Aí volto com o meu... E eu vou testar, tá? Ó, volto aqui. Posso testar aqui na bancada mesmo. Meu rabicho. Vou botar aqui no L e no N. Achei, tá do lado de cá, LN. Tá? Vou botar aqui um jumper, porque senão essa minha placa não vai ligar. Vou botar aqui um jumper, eu tenho de 2 modelos aqui, eu acredito que seja esse. É esse, ó. Botei um jumper que ele vai fechar aqui o curto, como se fosse a microchave de porta, que vai centrado aqui. Então ele tá aqui, tá me dizendo que eu tô dizendo para a placa que eu tô com a porta fechada. Vou botar aqui na minha lâmpada em série. Ligou bonitinho e eu tenho ela funcionando, ó. O iniciar, perfeito. Tá? Então é isso aí. Beleza? Recuperei sem gastar, sem perder tempo, já sei que foi bacana. 30% de membrana não funcionando algumas teclas é a limpeza. Aqui entra a sujeira, acumula gordura, acumula zinabre. Valeu! Se pudesse, por gentileza, deixar um curtir aí, se inscrever no canal para quem não é inscrito, para quem já acompanha. Se quiser assinar aí o Clube do Assinante, é um valorzinho pequeno que faz aí a assinatura e vai ter algumas benesses aí, alguns benefícios que a gente vai proporcionar, inclusive um desconto aí de 20 a 30% no nosso curso quando a gente lançar lá em dezembro. Concertos. Número 3. Vamos lá. A placa, quando a placa está morta. Eu vou ligar o meu micro-ondas e minha placa não liga. Display morto. O que eu faço agora? E agora, José? Muitas das vezes, nós vamos falar assim sobre o conserto de placa agora. Esse conserto de placa é um bicho de 7 cabeças. No começo a pessoa se assusta, mas é uma delícia quando você consegue identificar um problema que é simples, quando você troca e você clica, faz o teste ali na tua bancada e ela faz o plim plim, liga a placa, cara, é uma maravilha, tá? Então eu fico muito satisfeito quando o pessoal conserta as primeiras placas aí, tá? Então nós vamos voltar para a bancada, nós vamos falar de indutor, a troca do indutor, tá? E a troca desse capacitor de filtro da entrada aqui, que você vai corrigir. Eu digo com muita
sinceridade, muita razão e até por conhecimento. Que eu acho que 30, 40% de placas que não estão ligando do nada, tudo apagado, o display total, a gente recupera a placa trocando. Esse indutor, que ele parece um resistor, só que é o verdinho, que ele é medido em HZ, né? Henrys, né? E esses dois capacitorzinhos de entrada, esses de 4.7 UF, de 450 volts, muito. Então a gente trocando esses, vamos lá para a bancada que eu vou dar um detalhezinho, mostrar como que é essa medição para você fazer esse reparo aí tranquilo, tá bom? Vamos lá para a bancada. Nós vamos ver por que essa placa tá apagada, tá? Vamos só dar um confere nela aqui, vou ligar meu rabicho no L e no N, linha e neutro, né? Botar na minha lâmpada em série. Vamos ver aqui, com cuidado, que ela está energizada, né? Ó, tá morto o displayzinho, tá morto o display. Tá, vou tirar aqui da energia aqui, tá? O que geralmente na 30% das placas a gente recupera trocando esse componente. Eu aqui no meu multímetro, eu vou deixar na escala de resistência, na escala de 200 ohms. Esse indutor aqui é o indivíduo, é humilhante que nos dá problema, ele rompe. Isso aqui é um indutor e a indutância é medida em Henrys. Esse aqui é um indutor vermelho, 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 prata. Isso é muito comum, micro-ondas Midea, Electrolux, é muito comum, muito comum. Então esse danado aqui, ele rompe. A gente não tem que ter um equipamento que mede indutância, um indutímetro, porque mede, que tem a escala de HZ, de Henry, então a gente usa na escala de resistência até 200. Este indivíduo aqui, ele tem que estar medindo entre 25 a 30 ohms, é bem baixinha mesmo, é no sequinho, olha. Ó, eu estou medindo aqui, olha aqui o meu multímetro, nada. Eu sei que aqui eu tenho dois resistores, né? Eu tenho um resistor aqui que é de 22 ohms e esse aqui é de 220K. 220K eu tenho que botar ele na minha escala aqui de 2 megas para eu conseguir medir esse outro resistor aqui. Opa, 220K, esse resistor tá ok. E esse aqui que é bem baixinho, eu tenho que baixar a escala dele lá para 200 para eu conseguir pegar aqui. Beleza. E o meu indutor tá, ó, não tá conduzindo nada, ele tinha que marcar aqui entre 25 e 30. Então é esse aqui o nosso bandido. Um dos bandidos, um dos nossos problemas. Se for só ele, perfeito. Eu tenho aqui do meu lado, ó, eu já deixei separado, um aqui bacaninha que eu vou medir fora da placa, ó. Vou medir fora da placa. Olha lá meu multímetro, ó. Ó o multímetro. 28 ohms. Esse aqui tá legal. Tá? Então é esse aqui que a gente vai ter que substituir, tá? Vamos substituir? Vamos lá. Vou descarregar o capacitor. Ó, o pessoal vai brigar comigo. Marca descarregando capacitor com chá de fenda. Tô descarregando sim. Vamos lá, ó. Pronto, pronto. Tô com meu ferro de solda aqui bem quente. E vamos... Eu acho que vou até acelerar a imagem. Vou dar uma... Tá aqui o nosso bandidinho. Vamos medir ele fora da placa? Esse é o bom. Não vamos misturar. Vou medir ele fora da placa agora. Ó, tá aberto. Vou medir o outro. 28. Vou botar ele ali.
Vamos ligar para ver? Vamos ligar para ver se funciona. Linha neutro e o de lá é o motor. Opa! Bingo! Vamos ver se o capacitor tá bom. Vamos fazer uma medição aqui a quente, ó. Vou medir esse capacitor e esse aqui. Os dois são de 4.7 UF, 450 volts. Multímetro na escala de voltagem contínua em 1000 volts. Vou botar aqui porque eu vou medir 450. Eu venho com uma ponta num lado e outro no outro. Ó, deixa eu só trocar o positivo para o negativo aqui, ó. Não tem problema, tá invertido. Mas olha no multímetro, bonitinho, quase 300 volts. E no de baixo também tem que ter quase 300 volts. Se eles aqui estivessem dando uma diferença, eu teria que trocar eles também. Mas, você viu? Apenas o nosso indutor de 22 HZ que estava com problema, né? Esse danado aqui, olha só, o indivíduo. E agora vamos lá para o número 4, né? O número 4 da nossa lista. O 5 é bem legal, é bem bacana. Fica até o final que vai ser bem revelador, tá? Então, o 4 é sobre quando o micro-ondas não esquenta. Aquela famosa frase: meu micro-ondas funciona tudo, acende a luzinha, faz o barulhinho, só não esquenta, tá? Por que eu vou botar esse item que tem no vídeo anterior, mas tem nesse, e cabe até em mais um? Porque quando ele não esquenta é porque alguma coisa na parte de alta está com problema. Então pode ser vários defeitos, não só o magnetron. Então pode ser vários defeitos nesse caminho antes do magnetron, tá? Então ele tá sem a função principal dele, que é esquentar, né? Então tá, e agora, e nesse defeito nós vamos falar sobre diodo. Vamos ensinar para vocês como que testa esse diodo de alta. O diodo de baixa da placa, o diodinho pequeno da placa, a gente já tem um vídeo que ensinou vocês a mexer nele e fazer os testes. Vou deixar o vídeo aqui em cima, tá? O diodo de alta pode ser um dos problemas sérios, que está fazendo barulho, ou simplesmente só não está esquentando, tá bem quietinho, mas muitas vezes também pode ocasionar até barulho. Então você vai ter que descarregar o magnetron, descarregar o capacitor teu com a tua chave extremamente bem isolada. Vou descarregar e eu vou soltar daqui do capacitor o meu diodo. Vou ter que soltar, tá? Eu preciso dele. Dá para fazer ali no local? Dá. Uma outra ocasião eu até mostro para vocês como que a gente faz certinho. Mas o ideal é você tirar fora para não ter nenhuma interferência, tá? Então veja, tirei o meu diodo de alta e agora nós vamos testar ele na bancada. Então vamos ver como que a gente testa o nosso diodo de alta, certo? Então no diodo de alta ele tem uma marquinha aqui, todo diodo tem de um lado um risquinho aqui, que ele nos mostra qual que é o lado do catodo e qual que é o lado do anodo. Eu decorei assim, ó, catodo, eu penso que esse aqui é a barrinha do K. Lógico que o catodo é com C, mas eu imagino que ele é com K, ele faz aqui uma barrinha, tem outra barra de K. Então aqui é o catodo e o anodo, tá? Então a gente pega uma bateria 9 volts, porque no multímetro a gente vai ter que fazer uma condução aqui, tem uma corrente contínua aqui para conduzir um pouquinho, para a gente verificar com o nosso multímetro. Porque esse diodo, se eu usar a função de diodo, ele só tem 1,5 volt aqui da pilhazinha aqui do multímetro que vai fazer esse teste, e para um diodo de alta é muito pouco, tá? Então a gente usa daí uma pilha de 9 volts, tá? A gente usa na escala de voltagem de corrente contínua, tá? Então agora a gente vai pegar aqui a minha ponteira negativa. Eu deixo a minha bateria com o lado negativo aqui para o lado direito. Eu gosto de padronizar assim para não ter erro. Eu seguro um dos terminais do diodo e encosto no lado negativo. E a ponteira vermelha encosto do lado do positivo.
ele não pode conduzir nada. Por quê? Eu imagino assim também, como ficou mais fácil me decorar. Do positivo para o negativo, ele vai bater aqui no K todo e não vai passar. Ele vai chegar aqui e não vai passar. Hoje a gente até sabe que é diferente, a direção é até mais do negativo para o positivo. Vamos lá. Aqui, ó. Então aqui eu sei que o K todo, aqui do lado do K, não pode deixar passar. Então no meu multímetro, lá vejo, está marcando nada. Podia até marcar 0,1, alguma coisinha, tá? Aí eu inverto para o lado do cátodo para a esquerda, anodo para a direita. Seguro aqui com o meu negativo no lado do anodo, encosto no negativo da bateria e aí eu vou colocar a minha ponteira aqui para estar recebendo, vamos dizer, ou não, aqui a corrente. Olha lá, ó, 4,64. Você entendeu? Então a minha bateria está já meio gasta, ela está abaixo de 9, tá? Ela está com 8, ó, com 7,9. Então, e ainda como aqui tem uma certa resistência, perde um pouco, segura um pouco, então vai dar essa diferencinha. Então esse meu diodo aqui tá ok, ó. Veja lá, vou mandar de volta aqui, ó, positivo, negativo, do lado negativo da bateria, para ver se vai conduzir aqui, ó, conduziu 4,64. Inverto, não conduziu nada, porque chegou no cátodo, ele não deixou. Você entendeu? Agora vamos testar um outro aqui. Eu tenho bons e ruins aqui, eu não sei o que é o que aqui, tá? Vamos ver esse aqui. Vou botar o meu negativo aqui nessa ponta, encosto na negativo da bateria, positivo do lado positivo, ó, 7,94. Olha, parece até que eu estou medindo direto na bateria. Isso aqui não é legal, ele tinha que perder um pouco. Vamos inverter. Agora vou colocar aqui meu lado da minha ponteira negativa no lado do cátodo aqui. Olha, ele está conduzindo para os dois lados. Você viu? Para os dois lados conduzindo. Esse aqui está estragado, não tá fazendo a função dele, que é transformar praticamente a corrente alternada em contínua, ó. Esse está com problema. Deixa eu ver um outro aqui. Vou pegar o meu negativo aqui, para o negativo, e eu estou observando que aqui o cátodo está aqui do lado esquerdo, ó, está aqui do lado esquerdo. Então aqui ele conduziu, olha lá, 7,80, conduziu demais, tinha que perder um pouquinho. E agora aqui desse lado conduziu também, esse também está com problema. Oxe. Tá, então vamos medir esse outro aqui. Estou com o negativo do lado do anodo, no negativo da bateria, ponteira positiva, ó. Conduziu bonito, 4,68, 4,67. Vou inverter aqui, agora eu vou ficar segurando o cátodo do lado negativo aqui. Agora ele tem que bloquear, bloqueou, esse aqui tá ok, tá? E eu tenho uma outra ferramenta, que é uma ferramenta assim, não é nem falar que é uma ferramenta. Eu fiz aqui o que? Eu coloquei, para eu não precisar tirar o diodo do micro-ondas, ele vai estar lá aterrado, eu desconecto ele do capacitor. Tem alguns micro-ondas que ele é uma posição ruim para a gente tirar o capacitor fora. E o capacitor, a gente pode só ler ele ali, sem tirar ele lá, né, do lugarzinho dele, e aí eu posso testar com essa minha ferramenta aqui, ó. Esse eu lembrando que daí, por exemplo, o diodo vai estar preso lá na massa, preso dentro do micro-ondas, né? E eu fiz o que aqui? Eu pus uma garrinha de jacaré e uma ponteira. Soldei aqui, eu não tinha aqueles conectores, né? O legal era soldar aquele conector certinho. Eu não tinha o conector certinho, eu fiz com solda aqui mesmo. Quando a bateria estiver muito morta, eu dessoldo, né? Aí o que eu faço? Eu coloco aqui esse preto no meu vermelho, aqui eu não fiz nenhuma ordem, nada, sabe? Porque é interessante que eu quero saber se um lado está conduzindo ou não.
Então eu peguei o meu multímetro, a ponteira vermelha do meu multímetro, e eu liguei aqui uma das ponteiras da pilha. O que eu estou fazendo? Uma ponte, ó. Eu estou fazendo o meu multímetro passar pela bateria, conduzir 9 volts e trazer 9 volts aqui do outro lado. E eu vou fazer uma leitura. Então olha aqui, ó, veja, agora eu venho aqui, ó, eu estou aqui com o catodo desse lado e o anodo do outro. Olha o meu multímetro, nada, e eu inverto. Opa, ótimo, esse aqui tá bom. Vamos ver um outro que eu tenho aqui, ó. Aqui, de um lado, opa, beleza, inverto as ponteiras. Opa, beleza, eu só tô negativo por negativo e positivo por positivo, mas olha aqui, ó. Ó, entendeu? Perfeito. Então essa ferramentinha aqui, vamos pegar um com defeito? Vamos pegar um com defeito. Veja aqui, ó. Eu tô fazendo a ponte aqui. Aqui está conduzindo demais, está conduzindo quase o valor total que eu tenho da bateria, invertendo, está passando dos dois lados. Isso aqui está com problema. Então isso aqui é para facilitar. Eu pego, chego, engato no meu multímetro e ali eu chego no micro-ondas ali mais rápido. Beleza? Vamos voltar. Valeu, por enquanto, obrigado. Vamos lá. Só não esquece de deixar aí um like aí, fazer uma inscriçãozinha no canal. Se você também puder participar da comunidade, ser um assinante da nossa comunidade, eu agradeço. Vai receber uns poucos benefícios aí que a gente consegue ceder, que é receber o vídeo alguns dias antes, algumas coisas. Eu vou fazer alguns vídeos talvez exclusivos. Eu não acho legal fazer esses vídeos exclusivos, mas vai ter um grande desconto no curso que a gente lançar, sabe? Nesse curso nosso eu vou dar uma taxa de entre 25% e 30% de desconto para os nossos participantes aí, assinantes da comunidade, sabe? Eu acho que é muito justo. Nesse curso também eu vou dar algumas bolsas para baixa renda. Não sei como ainda vou fazer essa análise, essa coisa aí, mas eu vou fazer. Eu acho que a gente tem que colaborar também com o social. Vamos aí encontrar alguns, talvez jovens aí de 18 anos para cima, acho que tem que ser, né? Para até 20 anos aí, 25, que estejam no começo de carreira, que é mais difícil ter o dinheirinho para um curso, né? Mas dessa a gente vamos fazer uma doação aí de uma parte, porque a gente não pode só pensar em dinheiro, né? A gente tem que pensar também um pouco no social e no compartilhar e no dividir um pouco. E o dividir o conhecimento é o que eu quero aqui, e conhecimento é a pouca riqueza que eu tenho ou a grande riqueza que eu tenho. Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, né? Então, é isso aí. Vamos agora para o quinto. O quinto defeito e a quinta solução, tá? Esse defeito é terrível quando chega. A membrana está funcionando tudo perfeito, você já revisou o teu micro-ondas, você fez a tua revisão, você verificou que a parte de alta tá ok, tá tudo bacana. E quando você vai fazer o teu teste, depois que você revisou, você vai fazer o teu teste pela primeira vez, vai ligar ele numa tomada em série, você liga ele na tomada em série, bonitinho. Aí, quando você liga na tomada em série, deixa eu ligar ele aqui, você bota a minutagem que você tem, e quando você clica no iniciar, ele não funciona. O cancelar tá ok, o 0 tá ok, o 1 minuto tá ok, tudo tá ok. Todas as teclas estão ok, só o ligar não funciona. Ah, mas isso é membrana. Será? Será? Muitas vezes não é membrana. Porque a membrana costuma, quando o defeito é membrana, costuma ser várias teclas. Uma tecla em específico. Ah, mas é a tecla que mais usa. Tem razão, você pensou corretamente. Pode ser, mas você vai fazer o teste daí. Você vai pegar e vai retirar. Nós vamos fazer isso. Você vai retirar a tua placa daqui, com o teu display daqui, você vai para a bancada e vai colocar no teu testador de membrana. O testador de membrana que a gente já até mostrou no canal,
tem um cardzinho aqui, você vai testar e vai falar, poxa, essa membrana está tudo ok. E agora, José? Pode ser chave de porta? Pode. Pode ser relé? Pode. Mas um dos segredos grandes é o display. É o display, desculpa, eu falei e olhei para lá, né? O display, deixa eu pegar um display aqui. O display pode estar com algum defeito no circuito dele e nele em si. A gente pensa, puxa, não tem nada a ver, tá tudo certo. Porque muitas vezes a gente vai fazer um teste aqui, a gente tem aquele jumperzinho nosso, a gente liga a placa e vamos fazer o teste do jumper. Eu vou mostrar para vocês na bancada já em seguida, tá? Mas você vê, tá funcionando, mas só o iniciar com o jumper você não consegue fazer aqui. O display está impedindo que isso funcione. Aí vamos tirar o display? Vamos trocar o display? Vamos, é o que nos resta. Eu tenho uma outra placa idêntica, você tem uma outra placa idêntica, ou você vai entrar no Shopee, no Mercado Livre e tal, vai botar o código, o modelo do micro-ondas, códigozinho da placa, beleza, e vai comprar um outro display desse novo e vamos trocar. Vou te mostrar alguns macetes e alguns segredos de soldadora e de solda. Vamos tirar esse display que é difícil, porque são 4, 6, 8, é uns 18 a 20 pinos aqui para retirar. Então é um processo um pouquinho trabalhoso, um pouquinho difícil, mas compensa, porque uma placa dessa nova vai viabilizar muitas vezes o conserto do micro-ondas, tá? Então vamos lá para a minha bancada de novo, lá e cá hoje, né? Vamos fazer um vídeo mais dinâmico, voltando, e vamos lá, vamos mostrar como fazer a retirada do nosso display, tá bom? Obrigado, vamos lá. Então vamos lá, já chegou nos 450, eu venho aqui, ó, com um pouquinho de solda, e eu só vou dar uma amolecida geral aqui nele, ó. Ó, eu venho com um tiquinho de estanho aqui, só para eu dar um brilho nele, para ele voltar a ter um brilho, se perder um pouco daquele estanho original, que é da fábrica que montou, para sair mais fácil um pouquinho, tá? Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu posso vir aqui com o meu sugador, ó, esquento, tá? Vou tirando ele aos pouquinhos aqui, ó. Tá, ó. Esse suporte aqui é uma enaia, às vezes ele nos complica, viu? Ó, esse suporte, ainda não achei uma solução definitiva para esse suporte. Até quem quiser me dar uma dica aí, botar nos comentários um link de algum suporte bacana que vocês compraram. Poxa, eu agradeço demais, ó, que ele não para. Esse meu suporte aqui deixou muito a desejar. E a gente já tem a mão pesada, né? Ó, viu como ele tira legal, ó? Vamos aqui, vamos por dentro aqui, vem aqui. Tem que ir na manhinha, né? Na manha do gato, ó. Vamos derreter bem, né? Puxando na medida que a gente vai conseguindo aqui, ó, tá? E o segundo procedimento que a gente pode fazer é com as nossas fitas de soldadura, tá? Eu comprei já, não chegou para mim aqui, vou fazer com o restinho que eu tenho aqui, tá? Para dar certo, essa fita de soldadura funciona bem quando a gente bota um fluxo nela. Eu aplico um fluxo aqui, ó, no pé do meu suporte, porque já como ele não me ajuda, eu vou queimar ele um pouco aqui. Vou usar uma pinça, né? Tá? Eu venho com ele primeiro no fluxo pastoso, tá? RMA 223. Venho aqui, dou uma esquentada na minha malha e eu umedeço aqui a minha malha com, tá? Agora eu venho aqui com ferro de solda, vou esfregando, trabalhando nele, para ele transferindo para a malha. Olha como fica limpinho. Olha ali como fica limpinho, tá vendo? Então eu venho aqui
coloco a minha malha soldadora, dou um tempinho para ele agir, ó, e eu vou tirando. Olha que lindo que tá ficando ali, tá saindo bem, tá? Quente. Deixa eu já cortar uma ponta aqui. E tem que ir na manha, não pode ter pressa. Dou uma temperada nele no meu fluxo, para ele, se eu não molhar o fluxo, ele não suga a solda, não gruda, não fica pesado o trabalho, fica difícil, tá? E aí eu termino, se você não tiver o soprador térmico, você continua tirando aqui com ele e vai puxar. Eu, para ganhar tempo aqui, eu tenho o soprador térmico e já vou, agora que eu tirei todo aquele excesso lá, eu venho com o meu soprador eu vou deixar ele no 450 e a força do ar aqui eu vou deixar na alta, tá? Porque aqui eu não tenho nada que eu possa danificar em volta, eu tenho aqui só uns pequenos resistores que eu estou cuidando para não pegar neles, né? Vem aquecendo de leve aqui em volta, ó, já aquece também a placa em volta, não preciso aquecer em cima do resistor, para daí começar a chegar com calor. E vou tentar puxar aqui já com a minha mão, para a hora que começar a amolecer eu tirar. Cuidar, porque você pode arrancar trilha, tá? São placas usadas, isso aqui é placa de sucata minha, tá? Então isso aqui é bem provável que dá problema, ó. Saiu. Deixa eu colocar meu soprador ali. É placa de sucata, ó. Teve um problema com uma trilha ali, mas é bom que aconteça, não é ruim, tá? Por quê? Eu posso refazer essa trilha, pessoal. Essa trilha aqui que eu arranquei, olha onde ela tá, ó. Eu sei que ela tá vindo. Deixa eu pegar uma pinça. Essa trilha, veja como é bom as coisas acontecerem, né? Deixa eu botar aqui uma luz aqui. Veja, eu tenho aqui, ela veio, chegou a tirar até aqui o fiozinho da trilha, tá? Não sei se estão conseguindo enxergar bem. O que eu sei? Eu sei que ele está vindo aqui até este resistor. Então eu posso fazer um jumper direto daqui até o meu resistor. Ou eu posso fazer um serviço bem mais caprichadinho, que é soldar um fiozinho daqui e seguindo até o lugar aqui, depois fazer uma solda e botar uma colinha aqui para ele ficar no lugar. Posso botar eu não tenho aquela resina UV, sabe, que lá é muito legal. Não comprei aquilo ainda. Mas aqui para ficar, eu já cansei de fazer isso aqui, refazer uma trilha com fio e colocar uma cola, até cola quente ou uma super cola, né? Aquela que começa com S e tem um B, né? A super, tá? Então, que bom que aconteceu isso, porque a gente sabe que a gente pode dar um jeito, tá? Não vamos jogar. Essa aqui minha é sucata, tá? É placa que tá faltando os capacitores, que a gente já tirou para usar fotocoplador, já tirou o indutor. Ó, tem um outro indutor, tá ali ainda, mas tá, então isso aqui é sucata que a gente usou e placa muito velha, muito antiga. Isso aqui então é coisa que tá bem podrona, né? Então por isso que saiu todo danado aqui, né? Aí aqui, olha onde está o outro pedacinho, né? Agora aqui você ia colocar um novo e você ia ver que vai resolver a placa de ligar ou iniciar. É um trabalho sacrificoso, mas é uma tentativa de recuperar uma placa que custaria aí 160, 180, 150, até R$200, dependendo do micro-ondas, aí até mais. Tá bom? Beleza? Vamos lá, voltamos para outra bancada ali. Valeu! E voltando, eu quero agradecer aí vocês por compartilhar o tempo de vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado aí das nossos 5 defeitos e 5 soluções. Aprendido alguma coisa com algumas poucas técnicas que a gente apresentou e espero que gostem. Deixe um curtir, um like, tudo de bom para vocês.
vamos compartilhar o conhecimento, passar para frente. Se puder, tem algum amigo que está aprendendo aí, querendo aprender sobre eletrônica, sobre micro-ondas, manda o nosso link para ele aí. Valeu, minha gente, valeu, obrigado e tudo de bom para todos. Valeu.